pessoal, gostaria de resolver com vocês um problema sobre cinemática de motores, ou seja, que envolve a posição do pistão em função do ângulo de rotação do virabrequim. Um importante problema para você que visa o dimensionamento cinético de um motor, o conhecimento do sincronismo de um motor, tá bom? Então, esse problema ele tem o seguinte enunciado. O motor foi dimensionado com um comprimento de biela de 13 centímetros e raio de manivela de 11 centímetros. A partir disso, determine a relação de posição do pistão em função do ângulo do virabrequim, a posição do pistão no PMI e o último item, construa um gráfico da posição do pistão versus o ângulo do virabrequim. Esse último item nós iremos fazer ele todo no Excel. É bem interessante, acompanhe todos os vídeos. Então, antes de mais nada, para entendermos o sincronismo de um motor, verifique agora essa animação que eu coloco na tela, que mostra como que biela, virabrequim e pistão estão associados, uma vez que o movimento vertical do pistão é convertido em um movimento de rotação, que é feito por meio do acoplamento biela e virabrequim, ok? Ou seja, há uma certa relação entre a posição do pistão, a posição vertical, e o ângulo de giro do virabrequim. Para ficar ainda mais intuitivo, peço que você veja agora essa imagem. Tá? Essa imagem você nota que a posição do pistão é marcada a partir da referência do PMS. Note a linha de referência em X ali no PMS. Tá? Veja que você tem um movimento que marca em X para baixo, ou seja, o movimento em X do pistão vertical ele é positivo quando o pistão está indo na direção para baixo, né? Tá? Então você tem o lado crescente desse eixo aí, marcado por X, que é a posição vertical do pistão. Outro ponto importante de se observar nessa imagem é o ângulo que existe entre o virabrequim e esse eixo de referência pontilhado, esse ângulo marcado pela letra alfa, tá? Importante entender é que existe uma correlação, então, entre o ângulo do virabrequim, ou seja, o ângulo alfa, e a posição X, a posição vertical ocupada pelo pistão. Ou seja, ao girar o virabrequim, você movimenta verticalmente o pistão através desses acoplamentos, tá bom? Agora, veja o seguinte, qual que é o modelo matemático que te coloca essa geometria? É esse modelo que eu estou colocando aqui na folha. Ó. X representa para nós a posição do pistão, a posição ali vertical do pistão. R e L são características geométricas do motor. R representa para a gente o raio do virabrequim, tá? Que também pode ser visto aqui na imagem, representado pela letra R minúsculo. Nós também temos o comprimento da biela, aqui representado por L maiúsculo. Verifique aqui na imagem novamente o tamanho da biela, ok? E a gente pode notar que nesta fórmula você também tem a posição do pistão em função do ângulo, tá? Do ângulo de giro do virabrequim, tá? Aqui, alfa. Novamente, peço que veja, verifique aqui na imagem, alfa, o ângulo entre a biela e o eixo de referência, ok? O problema nos informa já as características que seriam elas, o raio do virabrequim e o comprimento da biela. O raio 11 centímetros e o comprimento da biela de 13 centímetros, ok? Vamos agora para o primeiro item da questão, que é determine a posição X do pistão em função do ângulo do virabrequim alfa. Tá? Essa aqui, ele quer que, na verdade, a gente precisa montar exatamente essa expressão aqui, ó, que é uma expressão de X em função de alfa. Tá? Então vamos lá. Para isso, nós precisamos, obviamente, antes de mais nada, substituir os valores aqui de L e de R apenas. Tá? Valores de alfa não serão substituídos nesse momento. Então nós vamos escrever assim, ó, X igual a R 11 vezes 1 mais 13 sobre 11. Então, 13 sobre 11 menos cosseno de alfa
menos raiz de L sobre R. Então, 13 sobre 11. Aqui não esqueçamos de colocar ao quadrado, tá? Menos seno ao quadrado de alfa. Bem, isso que nós acabamos de montar é exatamente a função da posição no ângulo do virabrequim. Posição do pistão em função do ângulo alfa do virabrequim, ok? Apenas isso, apenas a expressão modelo, a expressão matemática que faz o modelo da posição do pistão em função do ângulo do virabrequim. Agora, vamos passar para o item B. O item B, ele quer que nós determinemos a posição do pistão em função do ângulo. Só que nesse caso, ele quer que nós determinemos qual que é a posição do pistão em função do PMI, tá? Ou no PMI. Esse ângulo aqui, no PMI, se você observar novamente na imagem, você vai perceber que esse ângulo, para que o pistão se encontre no PMI, ele precisaria ser exatos 180 graus. Então, quando o ângulo do virabrequim e a linha de referência marca 180 graus, a característica é que o pistão esteja exatamente na posição do PMI. Para ficar mais simples, intuitivo isso, vou fazer um desenho aqui que a gente consegue ilustrar de forma simples. Desenhar aqui rapidinho, cilindro. Vamos desenhar aqui o pistão alocado no PMI. Então vamos supor que ele esteja exatamente no PMI. O que nós veríamos seria o seguinte: a biela, posicionada aqui embaixo, tá? E o virabrequim, ele estaria aqui assim, ó. A posição do virabrequim. Você vai notar que esse ângulo aqui, que formaria aqui, ó, seria exatamente o ângulo de 180 graus, tá? Isso, logicamente, quando o pistão está no PMI, tá? Formando o ângulo entre biela e virabrequim de 180 graus. Essa constatação é importante porque é a partir dela que nós vamos usar lá na fórmula, tá? Então, novamente, voltando para a fórmula aqui da página anterior, ó, tá? Nós vamos usar ela, mas no lugar de alfa, nós iremos colocar 180 graus, tá? Então, ficaria assim a equação agora, ó. X igual a 11 vezes 1 mais 13 sobre 11 menos cosseno de 180 graus menos raiz 13 sobre 11 ao quadrado menos seno ao quadrado de 180 graus e fecha parênteses, ok? Então, essa aqui seria a expressão que a gente estaria utilizando agora, tá bom? Próximo passo, agora então, é resolver essa expressão, tá bom? Encontrando os valores, o valor da posição no PMI. No PMI. Uma coisa importante é que quando nós percorremos verticalmente todo o movimento do pistão, do PMS ao PMI, essa distância vertical total do PMS ao PMI, lembrando que o PMS é a referência zero de posição, tá? Todo esse movimento que ele faz do PMS ao PMI é o que nós chamamos de curso do pistão. Então, aqui, como nós estamos olhando em 180 graus, nós estamos olhando exatamente o curso inteiro do pistão. Então, aqui nós temos a distância referencial chamado curso do pistão. É o deslocamento vertical máximo que ele é capaz de fazer, tá? Então, vamos lá colocar na calculadora.
Alguns detalhes só importantes, tomar o cuidado que a sua calculadora precisa estar em graus, tá? Porque o nosso ângulo vai estar 180 graus, tá? Então, tome cuidado para colocar a unidade angular da calculadora em graus. Se você tem dúvida de como faz isso, eu aconselho você assistir a playlist nossa sobre calculadora científica, tá bom? Lá eu explico direitinho como que faz as configurações dentro da calculadora, inclusive a calculadora, o ajuste da calculadora para a unidade angular, tá bom? Então vamos lá, ó, fazendo o cálculo. 11 vezes, abre parênteses, opa, ainda não, aqui na frente, tá? 1 mais 13 sobre 11, menos cosseno de 180 graus, ok? Menos, abre raiz, abre parênteses, coloca a fração, tá bom? 13 sobre 11, fecha parênteses e eleva ao quadrado. Ok? Opa, peraí que aqui ele está fora da raiz. Aí. Eleva ao quadrado. Lembrando que todo esse termo precisa estar dentro da raiz, tá? Todo esse termo dentro da raiz. Importante aqui, se tua calculadora não monta a expressão dessa maneira, não se esqueça de abrir o parênteses, colocar a raiz, abrir o parênteses, depois abrir o parênteses de novo para fazer essa fração ao quadrado, tá? E assim por diante. Depois fechar todos os parênteses, tá bom? Menos seno de 180 graus. Aqui eu vou fazer assim, ó. Eu poderia colocar seno, tá? Depois elevar ao quadrado no final, tá? Então, seno de 180 graus, fecho parênteses, tá? E aqui eu elevo ao quadrado, ok? Posso colocar também o seno todo entre parênteses, não tem problema, e elevo ao quadrado, também daria certo, ok? Então, vamos ver aqui se está tudo certo a conta. Ok? Só falta fechar esse primeiro parênteses aqui. Seria este daqui, tá bom? Falta eu fechá-lo na calculadora aqui, ó. Então vamos lá, até o final da linha de código. E vamos fechar o parênteses, ok? Vamos dar o igual 22, tá? Então, x igual a 22 centímetros, tá? É importante até porque está em centímetro, porque a gente tem que lembrar que as unidades que nós usamos para o raio, raio e para o comprimento, ambos estão em centímetro, tá? Por isso que a unidade final aqui ficou como 22 centímetros. Então, 22 centímetros, só para a gente concluir, é nada mais do que o movimento do pistão do PMS até o PMI. Esses 22 centímetros também representa para nós, além dessa distância, ele representa o curso do pistão. Ok? Então é isso, esta primeira parte. O item C será feito em um vídeo separado, onde eu vou fazer toda a instrução de como usar esta expressão aqui, ó, como nós vamos inserir essa expressão. Além disso, como nós vamos poder fazer isso na forma gráfica também, que vai ficar bem bacana. Como nós podemos visualizar essa expressão aqui da posição do pistão em função do ângulo do virabrequim em uma tabela de Excel e através de meios gráficos, ok? Então acompanhe o próximo vídeo que você vai ver como faz isso lá, tá bom? Até aqui, um grande abraço para vocês, espero que eu tenha ajudado. Até a próxima.